Na Noite Ipanema. Mercado de trabalho. Muito bom, Luizinho, muito bom. Mercado de trabalho sempre às terças-feiras aqui no nosso Na Noite Ipanema. Hoje um mercado de trabalho, um quadro todo especial, porque a gente está conversando hoje com o Carlos Alberto Freitas, ele que é gerente regional do Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Carlos, que é um grande parceiro da comunidade, e eu queria já deixar esse boa noite e dizer, Carlos, que é com muita satisfação que a gente te recebe, porque o Na Noite Ipanema ele tem uma missão, que é levar conteúdo e entretenimento, mas principalmente prestação de serviço para nossa comunidade, não importa a faixa etária. E sempre que a gente fala de emprego, a gente trata esse assunto com mais carinho ainda, porque nós sabemos da importância do emprego na autoestima do cidadão, na pessoa cuidar melhor da sua família, prosperar financeiramente é preciso, não é utópico. Carlão, seja muito bem-vindo, boa noite. E já para começar no nosso ritmo de 13 de agosto, como é que você estava acompanhando a conversa com a Neuza? Você é um cara que acredita no azar. Antes da gente entrar nesse assunto do mercado de trabalho, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Cris, boa noite, ouvintes do Na Noite da IPFM. Eu acredito na sorte, né? Boa. É melhor acreditar na sorte, melhor, né? Porque sem ela também eu acredito que fica muito difícil a vida da gente. A gente tem que ter sempre um pensamento muito, muito positivo, né? Principalmente lidando com o empreendedorismo, né? E qual o papel do Sebrae, uma das organizações mais atuantes do país? Como é que funciona? Qual é o papel hoje do Sebrae? Então, Cris, o principal é capacitar e orientar o empreendedor, o futuro empresário ou empresário já constituído, né, para melhor gerir o seu negócio. Hoje, a gente sabe que muitas empresas ainda falecem prematuramente, justamente por falta de planejamento e capacitação. E o que a gente mais quer é que o empresário constituído ou futuro empresário, ele se torne cada vez mais capaz de gerir o seu próprio negócio, já que a competitividade, o cenário econômico, como a gente vive hoje, às vezes ele nos traz grandes dificuldades. Então a gente precisa estar preparado, né? Então, trazendo aí uma frase do Thomas Jefferson, né? Thomas Jefferson disse que ele acreditava muito na sorte, mas quanto mais ele trabalhava, mais sorte ele tinha. Que é tudo fruto de muito esforço, né? Fruto de muito esforço. Então eu acho que trazendo aí um pouco dessa questão da sorte e do trabalho, né? Então é importante que o empreendedor tenha bastante trabalho em mãos, porque quanto mais trabalho ele tem, mais sorte ele vai ter um dia. O Carlos, tem uma pergunta aqui bastante interessante, bastante pertinente também, já que o Sebrae ajuda também não só os empresários, mas também quem quer se profissionalizar. Tem muita gente aí que não tem ainda o lado profissional da coisa. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns dados aqui da Zona Oeste aqui de Sorocaba, só para vocês terem uma ideia, naquela zona tem 29 pet shops. Então é uma área pequena com 29 pet shops. Haja cachorro. Não, mas é uma indústria do crescimento, ainda está crescendo esse ramo. Mas o Sebrae ajuda nesse sentido de orientar as pessoas de como abrir o seu negócio em certas áreas para não ter muito e ao mesmo tempo começar a quebrar. Todo mundo começa a quebrar porque tem demais e não tem a busca desse trabalho, né? Claro. É fundamental que se pense, né? Sempre se fazer pesquisa de mercado, né? É fundamental para qualquer tipo de ramo de negócio a pessoa pensar para quem vai vender, de quem vai comprar, né, e de que melhor forma vai oferecer. Então a gente vê que alguns mercados realmente estão bastante saturados, né? Mas essa saturação, o mercado ele acaba se deixando os mais competentes e ficando os menos competentes para fora do mercado. E quanto mais gente competente vem, menos gente competente fica. O mercado, né, ele é uma selva, né? Então, assim, o que é importante dizer é que quanto mais preparado o empreendedor tiver, menos dificuldades ele vai ter para enfrentar essa concorrência. Então, assim, a gente ter 26 pet shops numa região, diversas farmácias, a concentração de bares, restaurantes e lanchonetes, ou seja, isso tudo faz com que, assim, muita gente não tenha feito a lição de casa, que é um bom planejamento. Se tivesse feito, muito provavelmente não teria perdido dinheiro.
E até porque a competitividade, né? Você ter 2, 3 estabelecimentos próximos, ela é salutar. Mas depende também da demanda e da procura do mercado. Não é porque ter o seu vizinho ser do mesmo segmento com você te obriga a atender melhor, a brigar por um melhor preço. Tem coisas boas, mas se não tiver consumidor para os 2 comércios, para os 3 comércios, ou para 29 pet shops numa zona da cidade, aí é um problema muito sério, né? É um problema. Aí somente os mais competentes ficam, né? E muita gente fica trocando moeda e infelizmente acaba não dando certo, né? Mas assim, o mercado, ele está aberto a todo mundo. E conforme eu falei, somente os mais competentes acabam ficando. Maravilha, estamos conversando hoje 10 horas e 49 minutos com Carlos Alberto Freitas, ele que é gerente regional do Sebrae, o Sebrae que é atuante em todos os estados brasileiros. Depois a gente pode falar até mais sobre o Sebrae de uma maneira geral. E se você tem alguma pergunta para fazer para o Carlos, também pode ligar para cá, 21020391. O Luizinho Rodrigues está aqui para te atender da melhor forma. Carlão, eu queria fazer uma pergunta, desculpa te chamar assim de Carlão, porque a amizade é muito, muito estreita mesmo, mas eu queria que você falasse, o brasileiro, ele sempre teve o sonho do próprio negócio, faz parte do perfil do brasileiro, isso há muitas décadas, onde eu cansei de ser proletário, eu vou juntar, a hora que eu me aposentar, eu vou pegar minha aposentadoria e vou abrir o meu próprio negócio. Isso é o pensamento de muitos brasileiros até hoje e faz parte da nossa cultura. Eu queria que você falasse a respeito da mudança do perfil desse empreendedor, que essa é a chave da palavra. Antes, muitos abriam o próprio negócio pela necessidade. Estou fora do mercado, tenho um dinheiro da minha rescisão e vou abrir um negocinho. E hoje você já vê o empreendedor, não. Eu tenho esse dinheiro e vou investir porque eu acredito nesse segmento. Já está mudando, apesar de nem todos estarem fazendo a lição de casa, como você disse, já houve uma melhora nesse sentido? Houve uma expressiva melhora nesse sentido. A grande maioria hoje abre empresas por oportunidade, né? Verificam o seu bairro, fazem realmente a pesquisa de mercado, fazem um bom planejamento para que eles sofram menos nesses períodos iniciais dos 2 primeiros anos e o período de decolagem total aí que são de 5 anos, né? Então assim, tem muita gente competente, com escolaridade, abrindo seus negócios e fazendo muita pesquisa antes de constituir, né? Isso mostra que o mercado está amadurecendo, né? E cada vez mais, com o mercado mais maduro, mais difícil, logicamente, fica para os paraquedistas, que a gente chama. Que é aquela pessoa que não estudou nada e fala, eu vou abrir porque eu acredito, eu acho. Eu vi no Negócios de Oportunidades e vou entrar de cabeça. Exatamente, né? Aí ele acaba, infelizmente, perdendo o pouco e o rico dinheiro que essa pessoa tem. Carlos, ontem a gente recebeu aqui o Hudson Pessini e ele estava falando pra gente sobre a oportunidade da abertura de 15 mil novas vagas na região, muitas delas em pequenas e microempresas. Por conta dos shoppings e tudo mais. Isso, foi. E como que o Sebrae está recebendo essa grande demanda de profissionais? Na verdade, e empresários novos também, né? Na verdade, assim, a gente tem tido realmente uma demanda muito grande de atendimento dentro do Sebrae, né? Isso mostra que o empresário vem buscando informações, vem se capacitando e vem se orientando. E 15 mil novas vagas de emprego, né, praticamente 60% a 70% disso estão em micro e pequenas empresas. O verdadeiro colchão social do Brasil são as micro e pequenas empresas, porque elas representam primeiramente 99% das empresas estabelecidas no nosso país. 99%? 99%. Né? E praticamente 60% dos empregos formais atualmente gerados estão nas micro e pequenas empresas. Então a gente vê assim que boa parte desses 19 mil, se eu não me engano, estarão em micro e pequenas empresas. Então a grande responsabilidade do empreendedor, né, de manter não só a família dele pela, né, geração de renda, mas também a geração de renda de outras famílias, né? Existe uma grande responsabilidade nisso e uma responsabilidade muito grande do Sebrae também perante a isso. Com toda certeza. Agora 10 horas e 53 minutos, como já é tradicional nos nossos bate-papos aqui, o Carlos escolheu uma música muito legal pra gente tocar nessa entrevista. Qual foi a música? Anuncia você agora fazendo as vezes de locutor de rádio, Carlos. Stone Temple Pilots. Plush pra vocês aqui no Na Noite Ipanema. Na Noite Ipanema.
Que maravilha! Stone Temple Pilots Plush para vocês, o pedido do nosso entrevistado nesta terça-feira, esse mercado de trabalho todo especial. A gente está recebendo na Noite Ipanema aqui o Carlos Alberto Freitas, ele que é gerente regional do Sebrae. Carlos, eu vou contar aqui para o nosso ouvinte rápidas palavras o que eu já te falei fora do ar. Foi uma experiência que eu tive com o Sebrae, até porque eu, em algumas oportunidades, tive a chance de apresentar eventos do Sebrae, alguns eventos corporativos. Conheci na prática como é a linguagem do empreendedor, isso foi muito importante. E o que aconteceu comigo? Apareceu um amigo falando: Thiago, eu tenho uma oportunidade da gente arrendar uma lanchonete numa faculdade aqui de Sorocaba. Essa faculdade tem poucos cursos, mas vai aumentar os cursos, tem toda a estrutura lá, todo o maquinário, tá bacana, tá pronta a lanchonete. É chegar, o cara só tá passando o ponto. Eu falei, pô, é bacana, né? Parece aquela oportunidade que não aparece todo dia, né? Você fica pensando, poxa, mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Se fosse tão bom, o cara não tava passando o ponto. Enfim, ligo pro pessoal do Sebrae e marco, nem me identifiquei como nada, né? Apenas como munícipe. E aí, até porque eu sou apenas um munícipe. E eu fui agendado para ir 3-4 dias úteis depois, fui conversar com o cara do marketing, ele abriu uma planilha do Excel, para ser bem simples para quem está nos ouvindo agora, e começou a me perguntar: qual é o custo operacional de vocês? Com o que vocês vão trabalhar? Qual que é o horário que vocês vão estar abertos? Quantos funcionários vocês pretendem ter? Como é que é isso ou aquilo? Aí ele provou na tabela, não foi ele no achismo, foi pela tabela, pela metodologia, de que aquele negócio era inviável. Até pela estrutura, e aqui eu não vou entrar na estrutura de uma faculdade ficar fechada no final do ano, no meio do ano. Além disso, todas as outras coisas inviabilizavam e a gente não entrou no negócio. Mas muita gente não tem esse discernimento de procurar essa estrutura, esse conhecimento, esse know-how. Eu queria que você falasse desse atendimento individual que o Sebrae oferece para qualquer interessado, antes mesmo de abrir o próprio negócio. Exatamente. A gente tem, então, as principais faixas de consultoria, que é marketing, finanças, produção, né, jurídico. São todas consultorias gratuitas que a gente tem como obrigação, né, atender esses empreendedores, esses futuros empresários e empresários constituídos, para que eles tirem todas essas dúvidas, porque muitas vezes, né, falta uma série de informações para o empreendedor tomar a decisão correta, e é ali que a gente pode ajudar ele a não perder dinheiro, né, ou realmente ganhar dinheiro. Carlos, como que dá para evitar a mortalidade das empresas? Você acredita que todo investimento no comércio hoje é um risco calculado? Olha, todo investimento pode ser um risco calculado se a pessoa fizer o caminho correto do planejamento, né? A gente defende seriamente a questão da pessoa se planejar para constituir o seu negócio, né? É igual fazer uma viagem, é igual comprar uma casa. Sem planejamento, a gente sempre pode trazer grandes problemas para a nossa vida, né? Então, assim, é fundamental que se planeje. Sem planejamento, existem grandes dificuldades aí pela frente. Já é difícil manter uma empresa, né? Já é difícil manter uma empresa. Imagina se a pessoa não pensar muito bem antes de constituir o seu negócio. O Luizinho Rodrigues falou no nosso ponto eletrônico sobre a questão das franquias. As franquias, que não é uma novidade no mercado, mas que a gama dos serviços oferecidos, os segmentos que você pode comprar uma franquia. Hoje você tem franquia para lavar roupa, para enxugar tênis, para vender comida de cachorro, enfim. É uma segurança maior abrir uma franquia, ou isso pode ser uma ilusão? Também é preciso fazer alguns estudos prévios mesmo com uma marca famosa ou uma estrutura, um know-how já comprado por conta dessa franquia? A taxa de mortalidade das franquias realmente é menor, né, em comparado a negócios não franquias, vamos pensar assim. Mas isso não quer dizer que é zero risco. Não existe, na verdade, a questão do zero risco, né? Zero risco é morte só, vamos pensar assim. A pessoa está morta, então não tem mais risco para nada. Mas em questão de constituição de empresas, existe, vamos pensar assim, menores riscos e maiores riscos. Então, nenhum franqueador, por exemplo, vai dizer para você que é zero risco você comprar uma franquia dele. Ele vai dizer que existem menores riscos em determinadas situações, em determinadas localidades. Mas isso não quer dizer que é zero risco. Uma coisa, com certeza, é fato. As franquias testam seus produtos, testam seus negócios, estão dando certo, estão crescendo, ganhando volume e, consequentemente, sendo mais competitivas, né? Isso sim
é um fato, mas não quer dizer que se a pessoa também escolher o ponto errado, se a pessoa escolher a cidade errada, ela não tem aí uma dificuldade grande de se manter, né? Então, assim, existem franquias que não dão certo. A gente tem uma pergunta da internet, né, Cris? A pergunta sobre os 5 anos da empresa. Quem mandou pra gente foi o Diniz, do Marcelo Diniz, que faz o quadro Nosso aqui com a parceiro gente. aqui, um abraço para ele. Ele mandou perguntando se realmente é só depois de 5 anos que uma empresa pode ser considerada forte e segura, enfim, de sucesso. E sobre a porcentagem de empresas que fecham entre o primeiro e o segundo ano. Então, a porcentagem de empresas que fecham no primeiro e segundo ano estão na ordem de 28%, né? Dizer que uma empresa ela vai estar fora do risco depois dos 5 anos é mentira. A gente pode dizer é que assim, ela já passou do período de decolagem. Então, ela já deve ter uma certa experiência, já deve ter um nicho de mercado já dela e, consequentemente, ela tem menores chances, né, de falecer. Mas, logicamente, o mercado é muito dinâmico e pode apresentar mudanças que são, infelizmente, muito difíceis de serem previstas. E, às né? vezes, até mudanças que não dependem do empresário. Tipo, ele pode ser um ótimo empresário, por exemplo, pessoas que tinham videolocadoras. Uhum. Aconteceu uma coisa totalmente Lan aleatória. Aconteceu uma coisa totalmente aleatória ao trabalho dele. Ninguém ia imaginar que um dia pro outro ia surgir Netflix da vida e tudo mais e fosse ficar tão ultrapassado se ir até uma locadora, por exemplo, né? E não depende dele. Ele pode ser um ótimo empresário, pode ter um ótimo atendimento. Exatamente. Eu acho que o que manda atualmente para o mercado, para qualquer tipo de mercado, é ficar olhando os cenários, né? Então, o mercado de pet shop, por exemplo, ele iniciou de uma forma, hoje ele está totalmente diferente, né? O mercado de serviços, né? Antigamente era muito mais difícil encontrar certos serviços, mesmo em cidades pequenas, que hoje está muito comum, né? Então, o delivery, por exemplo, é alguma coisa que hoje se expandiu completamente, praticamente para tudo tem delivery. Para tudo. Né? O que é importante dizer é que tudo isso vem de algum lugar, vem da necessidade do consumidor e a pessoa precisa ver para onde aquele mercado está indo, né? Então, o mercado de vídeos, o mercado do cinema em si, ele vem se modificando, né? Muito pela questão da tecnologia. Então, quanto mais tecnologia tiver, com certeza vai haver modificações nos mercados formais aí. Então, a famosa lojinha que abre em determinado horário, fecha em determinado horário. Antigamente o pessoal fechava para o almoço, né? Antigamente não existia supermercado. Não, até a concessionária de veículo, que é um ramo que tem em todos os lugares, todas as cidades do Brasil. Antes as lojas que vendiam automóveis fechavam às 5 horas da tarde. Aí alongaram até às 6. Hoje você vê as concessionárias abertas até às 8h30, 9 horas. Por quê? Porque o consumidor dela trabalha nesse horário comercial. Então, vai ver o carro, vai fazer o seu negócio. Então, é preciso se moldar à necessidade do mercado. Né? Exatamente. A gente tem um case bastante interessante, né, do novo perfil do consumidor. Hoje, praticamente todo mundo tem um smartphone na mão, né? Então, a pessoa vai na loja física, vê alguma coisa que lhe agrada, aí ele pega o seu smartphone, entra na internet, vê se o preço está mais baixo naquele exato momento, né, e começa a negociar com o vendedor ali. Fala, poxa, mas eu posso comprar na internet mais barato, o que você pode fazer? Então, as lojas físicas, hoje, elas estão se tornando showrooms, né, que a pessoa vai lá, acaba vendo, mas pode perder o comprador para uma loja virtual. Então, olha só, mudanças que podem repercutir fortemente no seu negócio, né? Então, assim, e são tendências que não voltam mais. Né? O povo brasileiro, graças a Deus, está ganhando em mais educação, em mais tecnologia. As redes estão cada vez mais disponíveis e as pessoas vão ter mais informações para fazer bons negócios, né? Isso traz necessidade de maiores habilidades para o empreendedor. Maravilha, 11 horas agora e 7 minutos, né? O costume de falar 10 horas, não, 11 horas e 7 minutos.
Conversamos hoje com o Carlos Alberto Freitas, gerente regional do Sebrae Sorocaba. Carlos, para encerrar, eu queria que você deixasse aqui os contatos do Sebrae. Nós sabemos do perfil do Sebrae no atendimento sem distinção. E nessa última fala, falasse especialmente hoje da menina dos olhos do Sebrae, porque eu acompanho isso de fora, que é o microempreendedor individual. É a capacitação desse microempreendedor, inclusive com parcerias públicas, né, seja com as prefeituras, com as secretarias estaduais. Então, passa o contato, quem quiser saber mais do Sebrae, o site, né, o sebrae.sp, e também com relação a esse microempreendedor individual. Bom, beleza. Sobre o microempreendedor individual, a gente tem uma parceria muito forte aqui com a Prefeitura de Sorocaba, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Trabalho, com a Casa do Empreendedor, e a gente já tem em Sorocaba praticamente 13 mil microempreendedores individuais formalizados. Isso mostra aí uma pujança, né, desse perfil de trabalhador por conta própria, né, e a gente está totalmente à disposição para atendê-los, né, e a gente acredita, né, o Sebrae acredita que 13 mil é pouco, ainda deve ter mais uns 30 mil aí que ainda não se constituíram e se constituam, porque é uma segurança, né, para quem está abrindo e, logicamente, é o primeiro passo para o crescimento da sua empresa, né. O Sebrae está à disposição de todos. E a gente está lá na General Carneiro 919, praticamente no centro da cidade. O nosso telefone é 3224-4342, para você que quiser fazer um agendamento, um atendimento presencial, ou pelo site, né, nos atendimentos virtuais que nós temos, que é no www.sebraesp.com.br. A gente está à disposição aí direto, né, e com certeza querendo muito atender aí os empreendedores da nossa cidade, de toda a nossa região. Maravilha. Carlos Alberto Freitas, gerente regional do Sebrae. Luizinho Rodrigues, vamos de som. Daqui a pouco tem muito mais na Noite Panema. Carlão, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, viu? Esse mercado de trabalho foi show. E você segue com a gente até a meia-noite.